Leia a Bíblia toda em um ano. Hoje é o 11º dia da leitura. Iniciamos a leitura por Gênesis. E na leitura anterior, era para ter lido o capítulo 30 de Gênesis e 31. Então, o vídeo 10/365, eu acabei equivocando e não lendo o capítulo 31. Então, se você que está aqui nos acompanhando, a sequência, hoje eu vou estar lendo então o 31, que não foi lido no dia anterior, e vamos ler até o 34 de Gênesis. E obrigado por você estar aqui acompanhando, espero que tenha sido até aqui já uma bênção, e até que Deus nos sustentou, e espero que Ele nos sustente até o final da leitura diária e para completarmos todo esse livro, né? O livro sagrado das Escrituras. Bom, então abra sua Bíblia, se você tiver aí, faça como achar que é melhor para você. Se quiser anotar, fazer as anotações. Nós estamos em Gênesis hoje, capítulo 31. Vamos lá. Gênesis 31. Logo, porém, Jacó percebeu que os filhos de Labão estavam reclamando dele. Jacó roubou tudo que era do nosso pai. Às custas de nosso pai, adquiriu toda a riqueza. Jacó também começou a notar uma mudança de atitude de Labão para com ele. Então o Senhor disse a Jacó: volte para a terra de seu pai e de seu avô, a terra de seus parentes, e eu estarei com você. Jacó mandou chamar Raquel e Lia ao campo onde ele cuidava dos seus rebanhos, e disse a elas: notei que seu pai mudou de atitude em relação a mim. O Deus meu pai, porém, tem estado comigo. Vocês sabem como eu tenho trabalhado arduamente a serviço de seu pai. Contudo, ele me enganou e mudou meu salário 10 vezes. Mas Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se ele dizia: os salpicados serão do seu salário, o rebanho começava a dar crias salpicadas. E quando ele mudava de ideia, dizia: os listrados serão o seu salário. Então o rebanho inteiro dava crias listradas. Desse modo, Deus tirou os animais de seu pai e os deu a mim. Certa vez, na época do acasalamento, tive um sonho e vi que os bodes que se acasalavam com as cabras eram listrados, salpicados e malhados. Então, em meu sonho, o anjo de Deus me disse: Jacó. Eu respondi: aqui estou. E o anjo disse: levanta-te os olhos e você verá que apenas os machos listrados, salpicados e malhados estão se acasalando com as fêmeas de seu rebanho, pois vejo como Labão tem tratado você. Eu sou o Deus que lhe aparece em Betel, lugar aonde você ungiu a coluna de pedra e fez voto a mim. Agora apronta-se e saia dessa terra e volte à sua terra natal. Raquel e Lia responderam: da nossa parte tudo bem, afinal não herdaremos coisa alguma da riqueza de nosso pai. Ele reduziu os nossos direitos aos mesmos que têm as mulheres estrangeiras. Depois que nos vendeu, desperdiçou todo o dinheiro que você pagou por nós. Toda a riqueza que Deus tirou do nosso pai e deu a você é por direito nossa e de nossos filhos. Por isso, faço o que Deus ordenou.
Então Jacó montou suas mulheres e seus filhos em camelos e o conduziu diante de todos os rebanhos. Juntou todos os bens que havia adquirido em Padã Arã e partiu para a terra de Canaã, aonde vivia Isaque seu pai. Quando partiram, Labão estava no lugar afastado, tosquiando as ovelhas. Raquel roubou os ídolos da casa que pertencia a seu pai e os levou consigo. Assim Jacó enganou Labão e o arameu, partindo sem avisá-lo de que iam embora. Jacó levou todos os seus bens e atravessou o rio Eufrates, rumo à região montanhosa de Gileade. 3 dias depois, Labão foi informado de que Jacó havia fugido. Reuniu um grupo de parentes e saiu em perseguição a Jacó. 7 dias depois, o alcançou na região montanhosa de Gileade. Na noite anterior, porém, Deus havia aparecido em sonho a Labão, o arameu, e dito a ele: Estou avisando, deixe Jacó em paz. Labão o alcançou enquanto Jacó estava acampado na região montanhosa de Gileade, e o armou seu acampamento ali. O que você fez? Perguntou Labão. Como ousou me enganar e levar as minhas filhas embora, como se fossem prisioneiras de guerra? Por que fugiu em segredo? Por que me enganou? Por que não me avisou que desejava partir? Eu lhe teria dado uma festa de despedida com canções e músicas ao som de tamborins e harpas. Por que não me deixou beijar minhas filhas, meus netos e me despedir deles? Você agiu de forma extremamente tola. Eu poderia destruí-lo, mas Deus, seu pai, me apareceu ontem à noite e me advertiu: deixe Jacó em paz. Entendo a sua vontade de partir e o seu desejo de voltar à casa de seu pai. Mas por que roubou os meus deuses? Jacó respondeu: Fugi porque tive medo. Pensei que o Senhor tiraria suas filhas de mim à força. Quanto aos seus deuses, veja se consegue encontrá-lo. E quem tiver roubado deve morrer. Se encontrar qualquer outra coisa que lhe pertence, identifique-a diante de todos os nossos parentes, e eu a devolverei. Jacó, porém, não sabia que Raquel havia roubado os ídolos da casa. Labão foi procurar primeiro na tenda de Jacó e depois nas tendas de Lia e as 2 servas, mas nada o encontrou. Por fim entrou na tenda de Raquel. Acontece que Raquel havia pego os ídolos da casa e escondidos na sela do seu camelo, e estava sentada em cima deles. Quando Labão terminou de vasculhar toda a sua tenda, sem encontrar os ídolos, Raquel disse ao pai: Por favor, perdoe-me por não me levantar para o Senhor, mas estou em meu período menstrual. Labão continuou a busca, mas não encontrou os ídolos da casa. Jacó se enfureceu e discutiu com Labão. Qual foi o meu crime? Perguntou ele. O que fiz de errado para o Senhor me perseguir? Como se eu fosse um criminoso? O Senhor vasculhou todos os meus bens e por acaso encontrou algum objeto que lhe pertença? Coloque-o daqui diante de nossos parentes, para que todos os vejam, que eles julguem entre nós dois. Estive 20 anos com o Senhor, cuidando do seu rebanho. Ao longo de todo esse tempo, suas ovelhas e cabras nunca abortaram. Não me servi de nenhum carneiro sequer de seu trabalho, de seu rebanho, para um alimento. Quando algum deles era despedaçado por um animal selvagem, eu nunca lhe mostrava a carcaça. Não eu mesmo arcava com prejuízo. Não, eu mesmo arcava com prejuízo. O Senhor me obrigava a pagar todo animal roubado, quer à plena luz do dia, quer na escuridão da noite. Trabalhei para o Senhor em dias de calor escaldante, também em noites frias e insones. Sim,
Por 20 anos trabalhei feito um escravo em sua casa. Trabalhei 14 anos por suas 2 filhas e depois mais 6 anos para formar seu rebanho. E 10 vezes o Senhor mudou meu salário. De fato, se o Deus de meu pai não estivesse comigo, o Deus de Abraão e o Deus temível de Isaque, o Senhor teria me mandado embora de mãos vazias. Mas Deus viu como fui maltratado, apesar de meu árduo trabalho. Por isso lhe apareceu na noite passada e o repreendeu. Labão respondeu Jacó: essas mulheres são as minhas filhas, as crianças são meus netos, e os rebanhos são os meus rebanhos. Na verdade, tudo que você é meu. Não, tudo que você vê é meu. Mas o que posso fazer agora por minhas filhas e pelos filhos dela? Façamos, portanto, você e eu uma aliança que sirva de testemunho dos nossos compromissos. Então Jacó pegou uma pedra e o colocou em pé como um monumento. Em seguida disse aos membros da sua família: junte-se a algumas pedras. Eles pegaram as pedras e as amontoaram. Jacó e Labão se sentaram perto do monte de pedras e fizeram uma refeição para selar a aliança. A fim de comemorar a ocasião, Labão chamou o lugar de Jegar Saduta e Jacó o chamou de Galeade. Labão declarou: este monte de pedras servirá de testemunha para nos lembrar da aliança que fizemos hoje. Isso explica porque o lugar foi chamado de Galeade. Também foi chamado de Mispa, pois Labão disse: vigie o Senhor a você e a mim, para garantir que guardaremos essa aliança quando estivermos longe um do outro. Se você maltratar minhas filhas ou se casar com outra mulher, mesmo que ninguém mais veja, Deus verá. Ele é testemunha desta aliança entre nós. Veja, neste momento, neste monte de pedra, prosseguiu Labão. Veja também este monumento que levantei entre nós dois. Estão entre mim e você como testemunha dos nossos votos. Nunca atravessarei para o lado de lá do monte de pedras a fim de prejudicá-lo. E você jamais deve atravessar para o lado de cá a fim de prejudicar-me. Invoco o Deus de nossos antepassados, o Deus de seu avô Abraão e o Deus do meu avô Naor, para que sirva de juiz entre nós. Assim, diante de Deus, temível de seu pai, Isaque, Jacó jurou respeitar a linha da divisória. Então Jacó ofereceu sacrifício a Deus na montanha e o convidou todos para uma refeição comemorativa. Depois de comerem, passaram a noite ali. Na manhã seguinte, Labão se levantou cedo, beijou seus netos e suas filhas e os abençoou. Depois partiu de volta para casa. Capítulo 32. Quando Jacó seguiu viagem, anjos de Deus vieram encontrar-se com ele. E ao vê-los, Jacó exclamou: este é o acampamento de Deus. Por isso chamou o lugar de Manaim. Então Jacó enviou diante dele mensageiros a seu irmão Esaú, que vivia na região de Seir, na terra de Edom. Disse-lhes: dei a seguinte mensagem ao meu senhor Esaú. Assim diz o seu servo Jacó: até o momento estava morando com o nosso tio Labão, e agora tenho bois, jumentos, rebanhos de ovelha e cabra, além de muitos servos e servas. Enviei este mensageiro para informar meu senhor da minha chegada, na esperança de que me recebesses amistosamente. Depois de transmitirem a mensagem, voltaram a Jacó e lhe disseram: estivemos com seu irmão Esaú, e ele está vindo ao seu encontro com um bando de 400 homens. Quando ouviu a notícia, Jacó ficou apavorado. Dividiu em 2 grupos sua família e seus servos, e também os rebanhos de bois e camelos. Pois pensou: se Esaú encontrar um dos grupos e atacá-lo, talvez o outro consiga escapar. Então Jacó orou: ó Deus,
de meu avô Abraão, Deus de meu pai Isaque. O Senhor, tu me dissestes, volte para sua terra natal, para os seus parentes, e prometesses, tratarei bem você. Não sou digno de toda a bondade e fidelidade que tens mostrados a mim, teu servo. Quando saí de casa, atravessei o rio Jordão, não possuía nada além de um cajado. Agora minha família e os meus servos formam 2 caravanas. Por favor, salve-me de meu irmão Esaú. Estou com medo de que ele venha atacar, tanto a mim quanto as mulheres de meus filhos. Mas tu prometestes, certamente tratarei bem de você e multiplicarei os seus descendentes, até que se tornem tão numerosas quanto a areia da beira do mar, que não se pode contar. Jacó passou a noite ali, depois escolheu entre seus bens os seguintes presentes para seu irmão, Esaú: 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 fêmeas de camelo com os seus filhotes, 40 vacas, 10 touros, 20 jumentas, 10 jumentos. Dividiu esses animais entre rebanhos e entregou cada rebanho a um servo e lhe disse: vão à minha frente com os animais, mas mantenham certa distância entre os rebanhos. Os homens encarregados do primeiro grupo deu as seguintes instruções: quando o meu irmão Esaú se encontrar com vocês, ele perguntará de quem são servos e para onde vão. Quem é dono desses animais? Respondam: eles pertencem ao seu servo Jacó, mas são um presente para Esaú, o senhor dele. Veja, ele está vindo atrás de nós. Jacó deu a mesma instrução aos encarregados do segundo e do terceiro grupo, e todos os seguiam os rebanhos. Digam as mesmas coisas a Esaú quando o encontrarem, e não se esqueçam de acrescentar: veja, seu servo Jacó está vindo atrás de nós. Jacó pensou: tentarei apaziguá-lo com os presentes que estou enviando à minha frente. Quando ouvir, quem sabe ele me receba quem sabe ele receba amistosamente. Assim os presentes foram enviados à frente, enquanto Jacó passou aquela noite no acampamento. Durante a noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, as 2 servas e seus 11 filhos e atravessou com eles o rio Jaboque. Depois de levá-los para a outra margem, fez passar todos os seus bens. Com isso, Jacó ficou sozinho no acampamento. Veio então um homem que lutou com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia vencer, tocou a articulação do quadril de Jacó e o deslocou. O homem disse: deixe-me ir, pois está amanhecendo. Jacó, porém, respondeu: não o deixarei ir enquanto não me abençoar. Qual é o seu nome? Perguntou o homem. Jacó, respondeu ele. O homem disse: seu nome não será mais Jacó. De agora em diante você se chamará Israel, pois lutou com Deus e com os homens e venceu. Por favor, diga-me qual é o seu nome, disse Jacó. Por que quer saber meu nome? Replicou o homem e o abençoou Jacó ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi Deus face a face e, no entanto, minha vida foi poupada. O sol estava nascendo quando Jacó partiu de Peniel, mancando por causa do quadril deslocado. Até hoje o povo de Israel não come o tendão perto de articulação do quadril, por causa do que aconteceu naquela noite, em que o homem feriu o tendão do quadril de Jacó. Capítulo 33. Jacó levantou os olhos e viu Esaú aproximando-se com os seus 400 homens. Assim dividiu os filhos entre Lia, Raquel e 2 servas. Colocou as servas e os filhos dela à frente, Lia e seus filhos em seguida, e Raquel e José por último. Jacó passou à frente
Ao aproximar-se de seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Esaú correu ao encontro de Jacó e o abraçou. Pôs os braços em volta do pescoço do irmão e o beijou, e os dois choraram. Então Esaú viu as mulheres e as crianças e perguntou: Quem são essas pessoas que estão com você? Jacó respondeu: São os filhos que Deus em sua bondade, concedeu a seu servo. E as servas e os filhos se aproximaram e se curvaram diante de Esaú. Em seguida, Lia e seus filhos vieram e se curvaram diante dele. Por fim, José e Raquel se aproximaram e se curvaram diante dele. E o que eram todos aqueles rebanhos que encontrei no caminho? Perguntou Esaú. Jacó respondeu: São presentes, meu senhor, para garantir sua amizade. Meu irmão, já tenho muitos bens, disse Esaú. Guarde-os para você o que é seu. Mas Jacó insistiu: Não, se obtive o seu favor, peço que aceite meu presente, e que o alívio é ver o seu sorriso amigável. É como ver a face de Deus. Por favor, aceite o presente que eu lhe trouxe, pois Deus tem sido muito bondoso comigo. Tenho mais que suficiente. Diante da insistência de Jacó, Esaú acabou aceitando o presente. Então Esaú disse: Vamos andando, eu o acompanharei. Jacó, porém, respondeu: Como meu senhor pode ver, algumas das crianças são bem pequenas, e os rebanhos também têm crias. Se os forçarmos demais, mesmo que por um dia, pode ser que os animais morram. Por favor, meu senhor, vá diante do seu servo. Seguiremos mais devagar, em um ritmo em que os rebanhos e as crianças possam acompanhar. Encontrarei com meu senhor em Seir. Está bem, disse Esaú, mas pelo menos permita-me deixar alguns dos meus homens para acompanhá-lo. Jacó respondeu: Não é necessário. Para mim, ter sido bem recebido pelo Senhor já é o bastante. Esaú deu meia volta e regressou a Seir naquele mesmo dia. Jacó, por sua vez, viajou até Sucote, onde construiu uma casa para si, abrigos para o seu rebanho. Por isso, aquele lugar é chamado de Sucote. Depois de percorrer todo o caminho, desde Padã Arã, Jacó chegou em segurança à cidade de Siquém, na terra de Canaã, e o acampou em seus arredores. Jacó comprou da família de Amor, pai de Siquém, o terreno onde estava acampado por 100 peças de prata. Ali construiu um altar e o chamou de Eló Israel. Capítulo 34. Certa vez, Diná, filha de Jacó e Lia, saiu para visitar algumas moças que viviam na região. O príncipe daquela terra era Siquém, filho de Amor e o Aveu. Quando ele viu Diná, agarrou-a e violentou. Mas depois apaixonou-se por ela e tentou conquistar sua afeição com palavras carinhosas. Disse o pai Amor: Consiga-me essa moça, pois quero me casar com ela. Jacó logo soube que Siquém tinha violentado Diná, sua filha. Mas, como seus filhos estavam no campo cuidando dos rebanhos, não disse nada até que eles voltassem. Amor, pai de Siquém, foi tratar da questão com Jacó. Nesse meio tempo, os filhos de Jacó voltaram do campo assim que souberam o que havia acontecido. Ficaram abalados e furiosos porque a sua irmã havia sido violentada. Siquém tinha cometido um ato vergonhoso contra a família de Jacó, algo que jamais se deve fazer. Amor fez um pedido a Jacó e seus filhos. Meu filho Siquém se apaixonou por sua filha. Por favor, permita que ele se case com ela. Aliás, podemos arranjar outros casamentos. Você entrega as suas filhas para os nossos filhos, nós entregamos nossas filhas para os seus filhos. Vocês poderão viver em nosso meio, a terra está à sua disposição. Estabeleça-se aqui e façam negócios conosco. Fique à vontade para comprar propriedades na região.
Então o próprio Siquém falou ao pai e aos irmãos de Diná: Por favor, sejam bondosos comigo e deixe que eu me case com ela. Implorou. Eu lhes darei o que me pedirem. Seja qual for o dote ou presente que me pedirem, eu pagarei por maior que seja. Só peço que me entregue a moça para ser minha mulher. Os filhos de Jacó responderam com falsidade a Siquém e a seu pai, Amor, mais uma vez que Siquém tinha violado Diná, a irmã deles. Disseram: Não podemos permitir uma coisa dessa, pois você não é circuncidado. Seria uma vergonha para nossa irmã casar-se com um homem como você. Porém, temos uma solução. Se todos os homens de seu povo forem circuncidados como nós, entregaremos a nossas filhas e nós casaremos com suas filhas. Viveremos entre você e nos tornaremos um só povo. Mas se não concordarem em ser circuncidados, tomaremos nossa irmã e iremos embora. Amor, seu filho Siquém aceitaram a proposta. Sem demora, Siquém fez o que tinha pedido, pois desejava ardentemente a filha de Jacó. Siquém era o mais respeitado dos membros de sua família, e foi com seu pai Amor apresentar a propostas aos líderes que estavam à porta da cidade. Esses homens não são nossos amigos, disseram eles. Devemos convidá-lo para viver entre nós e negociar livremente conosco. Há bastante espaço para eles nessa terra. Podemos nos casar com as filhas deles e eles com as nossas, mas eles só aceitarão ficar aqui e tornar-se um só povo conosco se os nossos homens forem circuncidados como eles são. E se o fizermos, todos os seus rebanhos e bens passarão com o tempo a ser nossos. Aceitemos a condição deles e deixemos que se estabeleça entre nós. Todos os membros do conselho da cidade concordaram com Amor e Siquém, e todos os homens da cidade foram circuncidados 3 dias depois, quando eles ainda sentiam dores. 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, por parte de pai e mãe, tomaram suas espadas e entraram na cidade sem encontrar resistência. Então massacraram todos os homens de lá e mataram Amor e seu filho Siquém ao fio da espada. Depois tiraram Diná da casa de Siquém e voltaram para o acampamento. Enquanto isso, outros filhos de Jacó chegaram à cidade, vendo que todos os homens estavam mortos, saquearam a cidade, pois sua irmã tinha sido violentada ali. Levaram as ovelhas, os bois, os jumentos e tudo que conseguiram encontrar dentro da cidade e nos campos. Tomaram todas as riquezas, saquearam as casas e levaram as crianças e as mulheres como prisioneiras. Depois de tudo isso, Jacó disse a Simeão e a Levi: Vocês arruinaram minha vida. Serei odiado por todos os povos dessa terra, pelos cananeus e os ferezeus. Somos tão poucos que eles se unirão e nos esmagarão. Eles me atacarão e toda a minha família será exterminada. Mas eles responderam: Por acaso deveríamos permitir que a nossa irmã fosse tratada como prostituta? Bom, então aqui nós temos, né, a leitura do capítulo 31 até o 34, né? Que grande história, né? A gente tem aqui da sua família, né, de Jacó, suas 2 esposas e seus 11 filhos, né? E a gente vê então a aliança que ele faz com o pai, né, o seu sogro, na verdade, o pai das meninas. Jacó acaba saindo, enfim, meio de fininho, né, sem dar satisfação pro sogro. Ele estava se sentindo ameaçado. A gente vê Raquel aí com aquela história de querer vender, né, o seu marido por mandrágora, que era uma planta. Provavelmente ela queria essa planta. Diziam que era meio afrodisíaca, tal. Talvez essa planta ajudaria ela a
ser mãe, né? Então, por isso que ela queria muito, ela acaba vendendo lá nos capítulos, né, nas leituras anteriores, e aqui ela vai e pega, né, sem o pai perceber, ela rouba, né, algumas imagens, né, alguns deuses, né, enfim, a gente viu isso aqui, e eles mentem, né, quer dizer, ela mente, né, que ela roubou do pai, né, e então uma atitude aí ruim que ela faz, né? Mas a gente vê também o quanto Deus tem abençoado, né, Jacó, dos 20 anos que ele ficou com seu sogro, né, Labão, e ele era orientado por Deus para fazer essa prosperidade, né, esse crescimento do rebanho. Então é importante. A gente vê aqui também, nesses capítulos que a gente leu, Jacó sempre, né, orando, pedindo orientação para Deus. E a gente vê então aqui o encontro, né, de Jacó com o seu irmão Esaú. A gente vê então a preocupação dele, né, até por conta do que aconteceu lá atrás, né, de ele ter se passado, enfim, pelo irmão para poder ganhar, né, as bênçãos do pai Isaac. E ele estava achando, né, que talvez o irmão poderia se vingar, ainda mais sabendo que o irmão estava com 400 soldados. Mas você vê que o encontro foi bom. O irmão Esaú nem queria, né, sequer o presente que ele ia dar, mas ele insistiu, então o irmão ficou. Ainda o irmão queria protegê-lo, né? Mas enfim, não houve necessidade. E agora a gente está encerrando aqui, né, o capítulo 34, quando a gente vê essa trágica aqui, essa trágica história aqui nessa cidade que ele chega, onde o Amor, né, que é filho de Siquém, acaba tomando a sua filha Diná de uma forma bruta, né, sem que ela talvez quisesse e não seguisse um protocolo, vamos dizer assim, da época. Há um acordo, enfim, para que houvesse, né, um acordo entre as famílias, mas os filhos aí de Jacó acabam exterminando as pessoas da cidade e inclusive levando, né, com eles bens, animais e crianças pequenas, enfim, fazendo esse tardalhaço aí. E aí a preocupação quando Jacó descobre que os filhos dele fizeram isso, eles falaram, a gente tem pequena parte, eles vão exterminar. E aí os filhos justificam, né, o porquê fez aquilo. Bom, essa é a leitura, um pouco, né, hoje um pouco mais extensa, né? E aí eu peço desculpa por não ter lido o capítulo 31. E vamos seguindo aqui com a leitura diária, né? Se Deus assim o permitir, nós iremos ler a Bíblia toda em um ano. Que Deus assim possa nos sustentar. E eu queria então fazer o convite para você que ainda não assinou o canal, ainda não ativou o sino, faça isso porque aí você é notificado assim que eu subir os vídeos aqui. E se você quer compartilhar para que alguém junte-se a nós a leitura diária, hoje é o 11º dia. Aqui ao final do vídeo vai aparecer um card indicando para você assistir o vídeo da aula anterior. E abaixo aqui da descrição tem a playlist das leituras dos dias anteriores. Vamos fazer então uma breve oração para encerrarmos a leitura de hoje. Deus, grande és o Senhor, Pai que estás no céu, santo é o seu nome, e que a tua vontade venha a ser feita
aqui na terra como é feito aí no céu. Te agradecemos, Pai, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede, pelo alimento que nos sustenta, pelo que temos que vestir e tantas outras bênçãos que o Senhor nos dá além daquilo que precisamos e principalmente merecemos. Pai, te agradeço por mais esse dia poder fazer a leitura das suas escrituras sagradas, que está sobre a nossa mão, pela liberdade que temos, Pai, nesse país de estar abrindo, lendo, gravando, compartilhando, e essas palavras, Pai, em nossa própria língua, aonde o Senhor ajudou homens, Pai, fiéis ao Senhor, para que isso pudesse ser capaz de termos, Pai, essa grande oportunidade. Ajude a valorizarmos, Pai, a dar realmente a primazia em nossas vidas pela sua palavra, que ela jamais vai passar, ela permanece para sempre. Que essas palavras que nós estamos lendo da tua escritura durante esse ano, o Senhor possa nos conduzir pelo teu Espírito e principalmente que elas possam estar gravadas em nossa mente e nossos corações. Que o teu Espírito então nos proteja, nos guie, nos livre do mal nesse dia, que nós possamos sentir a tua presença, Pai. Abençoe todas as pessoas que vão estar nos acompanhando nessa jornada. E é em nome de Jesus que te agradecemos. Amém. Bom, Deus te abençoe, que você tenha um ótimo dia. Se Deus assim permitir, estaremos aqui amanhã dando continuidade na leitura da Bíblia toda em um ano. Deus te abençoe.